Olá, pessoal. Essa noite vamos caminhar juntos pelas ruas silenciosas de Maceió, onde o vento do mar carrega sussurros antigos e as sombras dançam com segredos que o tempo não conseguiu apagar. Imagine por um momento uma figura etérea, envolta em uma capa negra como a própria noite, movendo-se com uma graça sobrenatural sob o luar prateado das madrugadas alagoanas. Ela dança e homens desaparecem. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados, mas esta noite vamos desenterrar delicadamente um dos mistérios mais perturbadores e fascinantes do Nordeste brasileiro. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho misterioso. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí. É sempre fascinante descobrir como essas histórias nos encontram em momentos únicos de nossas vidas. Agora, apaguem as luzes. Respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você está caminhando pelas ruas históricas do centro de Maceió. É quase meia-noite e o ar quente da noite tropical carrega consigo o aroma salgado do Oceano Atlântico. As pedras portuguesas sob seus pés ecoam passos de séculos passados. E você sente que não está sozinho nesta caminhada noturna. Há algo na atmosfera, uma presença que paira entre o visível e o invisível, entre o que é real e o que transcende nossa compreensão limitada. A lenda da mulher da capa preta não é apenas mais uma história de fantasma que contamos para assustar crianças. Ela é um fenômeno que perpassa gerações, documentada em relatos que datam do século XIX, sussurrada em rodas de conversa, murmurada por pescadores que retornam da madrugada e comerciantes que fecham seus estabelecimentos quando o mundo dorme. Você percebe que existe algo peculiarmente sedutor nesta lenda. Diferente de outras entidades sobrenaturais, que inspiram apenas medo, ela desperta uma curiosidade perigosa, um magnetismo que atrai mesmo quando a razão grita para fugir. É como se a própria essência dela fosse tecida com fios de fascínio e terror, criando uma tapeçaria emocional impossível de ignorar. Os primeiros relatos falam de uma mulher de beleza extraordinária. Seus cabelos negros, como a noite, caem em ondas sedosas sobre os ombros, emoldurando um rosto de traços delicados que parecem esculpidos por algum artista celestial. Mas são seus olhos. Seus olhos que capturam a alma de quem ousa fitá-los. Alguns dizem que são negros como poços sem fundo, outros juram que brilham com um azul sobrenatural, como se carregassem fragmentos do próprio oceano em suas profundezas. Ela veste uma capa longa e fluida, feita de um tecido que parece absorver a luz ao redor. Não reflete o luar, não ondula com o vento como seria natural. Simplesmente existe, como se fosse parte da própria escuridão que ganhou forma e consciência. Mas o mais intrigante é sua dança. Testemunhas descrevem movimentos que desafiam as leis da física. Ela parece flutuar alguns centímetros acima do solo, girando em espirais hipnóticas que criam padrões no ar, como se estivesse pintando com o próprio corpo uma obra de arte invisível. A música que acompanha seus movimentos não vem de instrumento algum. Surge do próprio ambiente, uma melodia etérea que ecoa nos corações daqueles que a presenciam. E é exatamente neste momento de êxtase visual e auditivo que os homens desaparecem. Não há luta, não há gritos, não há sinais de violência. Eles simplesmente seguem a dançarina como se estivessem em transe, caminhando em direção à escuridão mais profunda da noite.
e nunca mais são vistos. É quase irônico. Em uma era onde tudo é filmado e documentado, esta entidade continua operando nas sombras, sempre um passo à frente da tecnologia moderna. Você sente um arrepio percorrer sua espinha quando percebe que está parado exatamente em uma das encruzilhadas mais famosas pelos avistamentos, a intersecção da Rua do Sol com a Rua do Comércio, onde o tempo parece suspenso entre o passado colonial e o presente incerto. Você decide aprofundar sua investigação nos arquivos históricos de Alagoas, e é aqui que a história se torna ainda mais intrigante. Os primeiros registros documentados da mulher da capa preta datam de 1847, encontrados em um diário pessoal de um comerciante português chamado Joaquim Tavares, que mantinha detalhadas anotações sobre os acontecimentos incomuns da região. Em sua letra cuidadosa, ele descreve o que chamou de uma aparição diabólica que seduz homens honrados para a perdição eterna. Tavares relatou ter presenciado o fenômeno enquanto retornava tarde de uma reunião comercial. Viu uma figura feminina dançando sozinha na Praça dos Martírios e observou 3 homens diferentes se aproximarem dela ao longo da noite, apenas para desaparecerem completamente na escuridão. O que torna este relato particularmente fascinante é que Tavares fez algo que nenhuma outra testemunha havia tentado. Ele anotou a data exata, a fase da lua, a temperatura da noite e até mesmo a direção do vento. Era um homem metódico, quase científico em sua abordagem, e seus registros revelam um padrão que poucos perceberam na época. Você folheia cuidadosamente as páginas amareladas do arquivo municipal e descobre que, curiosamente, os avistamentos seguem um ciclo muito específico. Eles ocorrem sempre em noites de lua minguante, quando a escuridão é mais profunda, mas ainda há luz suficiente para enxergar silhuetas. É como se ela precisasse deste equilíbrio delicado entre luz e sombra para manifestar-se plenamente. Outro documento intrigante foi encontrado nos registros da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, datado de 1863. O médico-chefe, Dr. Antônio Ferreira Lima, documentou uma série de casos peculiares. Homens que apareciam no hospital em estado catatônico, murmurando incoerências sobre uma dama que dança com a morte. Estes homens, curiosamente, não apresentavam ferimentos físicos, mas pareciam ter perdido completamente a capacidade de formar memórias novas. Dr. Lima escreveu: é como se suas almas tivessem sido parcialmente extraídas, deixando apenas cascas humanas que respiram e existem, mas não vivem verdadeiramente. Um detalhe particularmente assombrador é que todos estes homens, sem exceção, morreram exatamente 7 dias após darem entrada no hospital, sempre durante a madrugada, sempre sorrindo. Você percebe um padrão interessante emerge dos documentos. A entidade não aparece aleatoriamente. Há uma inteligência por trás de suas manifestações, uma escolha deliberada sobre quando e onde se revelar. Ela parece preferir locais com significado histórico, especialmente aqueles marcados por tragédias ou eventos emocionalmente intensos. Os registros da Polícia Imperial de 1871 mencionam o desaparecimento de João Benedito dos Santos, um jovem advogado que havia acabado de se formar no Recife e retornara a Maceió para estabelecer sua prática jurídica. Testemunhas relataram tê-lo visto conversando animadamente com uma mulher elegante próximo à antiga Igreja do Rosário. E esta foi a última vez que alguém o viu. O que torna este caso particularmente intrigante é que João deixou uma carta inacabada em sua mesa, descoberta 3 dias após seu desaparecimento. As últimas linhas, escritas com uma caligrafia cada vez mais trêmula, dizem: há uma música no ar
que só eu consigo ouvir. Ela me chama para uma dança que promete revelar todos os segredos do universo. Como posso resistir a tal convite? Você encontra um padrão curioso nos documentos. Muitos dos homens que desapareceram eram intelectuais, artistas ou pessoas de sensibilidade aguçada. É quase como se a entidade fosse atraída por almas que possuem uma capacidade maior de apreciar beleza e arte. Talvez ela busque não apenas vítimas, mas audiência, alguém capaz de verdadeiramente compreender a magnitude de sua performance sobrenatural. Um relato particularmente tocante foi encontrado nos arquivos da Biblioteca Pública de Alagoas. Uma carta não enviada, datada de 1889, escrita por Maria Conceição Silva para sua irmã no Rio de Janeiro. Ela descreve a angústia de ter perdido seu marido para a dançarina das sombras e revela algo surpreendente. Ele não foi a primeira vítima em nossa família. Nosso avô desapareceu da mesma forma em 1825 e nosso bisavô em 1802. É como se ela perseguisse nossa linhagem através das gerações. Esta revelação abriu uma nova linha de investigação. Será que a mulher da capa preta não escolhe vítimas aleatórias, mas segue linhagens familiares específicas? A ideia é simultaneamente fascinante e aterrorizante, sugerindo uma inteligência e memória que transcendem décadas. Você fecha os arquivos históricos com uma sensação de que apenas arranhou a superfície de um mistério muito mais profundo. Cada documento levanta mais perguntas do que respostas. Cada relato adiciona uma nova camada de complexidade a esta lenda que se recusa a ser facilmente categorizada ou explicada. Você se encontra agora explorando o aspecto mais hipnótico e perturbador desta lenda. A dança em si. Porque não é apenas o movimento de um corpo no espaço, mas algo que transcende completamente nossa compreensão convencional de arte e performance. É quase como se ela tivesse descoberto uma linguagem corporal que fala diretamente à alma, ignorando completamente a mente racional. Testemunhas que conseguiram resistir ao encanto da dançarina descrevem movimentos que parecem impossíveis. Ela gira sem jamais perder o equilíbrio. Seus pés tocam o solo apenas esporadicamente, como se a gravidade fosse uma sugestão opcional em vez de uma lei física. Seus braços criam padrões no ar que deixam rastros luminosos visíveis por alguns segundos, como se estivesse pintando com luz pura. O pescador Severino Mendes, em um relato coletado pelo folclorista Theo Brandão em 1954, descreveu a experiência de forma quase poética. Ela dança como o vento dança com as ondas, sem pressa, sem esforço, mas com uma precisão que faz seu coração bater no ritmo dela. É como se o tempo inteiro ela estivesse contando uma história, mas uma história que só sua alma consegue entender. Mas talvez o aspecto mais intrigante seja a música que acompanha sua dança. Uma melodia que não parece vir de lugar algum e ao mesmo tempo emerge de todos os lugares. Testemunhas descrevem sons que lembram harpa misturada com o sussurro do vento marinho, notas que sobem e descem como ondas sonoras, acariciando a consciência. Você descobre algo fascinante ao pesquisar fenômenos musicais inexplicáveis. Existe um caso documentado em 1908 no deserto de Atacama, onde exploradores relataram ouvir melodias similares em noites particularmente claras. Cientistas da época teorizaram que certas condições atmosféricas poderiam criar ressonâncias naturais, mas nunca conseguiram replicar o fenômeno de forma controlada. É quase irônico. A ciência tentando explicar magia, como se pudéssemos dissecar um sonho e encontrar sua alma. A dança da mulher da capa preta possui 3 fases distintas, segundo os relatos mais detalhados. Primeiro,
Ela se move lentamente, quase meditativa, como se estivesse sintonizando com as energias invisíveis do ambiente. Seus gestos são amplos e graciosos, criando uma aura de serenidade que acalma até mesmo os observadores mais céticos. Na segunda fase, o ritmo acelera gradualmente. Seus movimentos tornam-se mais complexos, mais intrincados, como se estivesse tecendo uma teia invisível ao redor dos espectadores. É neste momento que a maioria das vítimas relata sentir uma puxada magnética, uma compulsão quase irresistível de se aproximar e participar da dança. A terceira e final fase é descrita como transcendental. Ela parece se multiplicar em várias imagens simultâneas, criando um caleidoscópio de movimento que confunde os sentidos. Testemunhas falam de ver múltiplas versões dela dançando ao mesmo tempo, cada uma executando movimentos ligeiramente diferentes, mas todas em perfeita harmonia. O professor de psicologia, Dr. Eduardo Maranhão, da Universidade Federal de Alagoas, ofereceu uma explicação intrigante em 1987. O cérebro humano é programado para reconhecer padrões, especialmente padrões rítmicos, que remetem ao batimento cardíaco materno que ouvimos no útero. Uma dança que manipule estes ritmos primitivos poderia, teoricamente, induzir estados alterados de consciência, mas sua teoria não explica como uma entidade sobrenatural conheceria estes padrões neurológicos, a menos que ela tenha tido acesso, em algum momento de sua existência, a conhecimentos que transcendem nossa compreensão atual da mente humana. Você encontra um detalhe particularmente tocante no relato de Dona Sebastiana, uma benzedeira de 89 anos, entrevistada em 1995. Minha avó me contou que a dança dela é, na verdade, uma oração. Cada movimento é uma palavra em uma língua que nós perdemos quando deixamos de acreditar em magia. Ela está tentando nos lembrar de algo que esquecemos, mas o preço dessa lembrança é alto demais para a maioria de nós. Esta perspectiva adiciona uma camada de melancolia à lenda. Talvez a mulher da capa preta não seja uma predadora, mas uma professora tentando ensinar uma lição que a humanidade não está pronta para aprender. Seus raptos poderiam ser, na verdade, graduações em um tipo de conhecimento que transcende a existência física. A dança hipnótica se torna ainda mais misteriosa quando você percebe que ela jamais repete exatamente a mesma coreografia. Cada performance é única, como se fosse uma improvisação baseada nas energias específicas daquela noite, daquele local, daquelas pessoas presentes. É arte em sua forma mais pura e espontânea, criação sem ensaio ou preparação. Você mergulha agora nos casos mais documentados e perturbadores. Os homens que simplesmente se desvaneceram após encontrarem a dançarina etérea. Cada desaparecimento carrega suas próprias peculiaridades, mas todos compartilham uma estranha serenidade que desafia nossa compreensão sobre como alguém pode sumir sem deixar vestígios ou sinais de luta. O caso de Miguel Ferreira permanece como um dos mais intrigantes. Em março de 1923, este comerciante de especiarias de 34 anos saiu de casa para uma caminhada noturna, algo que fazia regularmente para clarear os pensamentos após dias intensos de trabalho. Sua esposa, Carmela, relatou que ele parecia mais contemplativo que o usual naquela noite, murmurando algo sobre ouvir música onde não deveria haver som algum. O que torna este caso particularmente desconcertante é que Miguel foi visto por várias testemunhas ao longo da noite. Primeiro pelo padeiro Antônio, às 23h30, caminhando tranquilamente pela Rua da Aurora. Depois, pela lavadeira Joana. Por volta da meia-noite, parado próximo ao chafariz da praça, aparentemente ouvindo algo que só ele conseguia perceber. A última pessoa a vê-lo foi o vigia noturno José Clementino,
que relatou algo extraordinário. Miguel estava dançando, sozinho, no meio da praça vazia, executando movimentos que Clementino descreveu como delicados demais para um homem de negócios, como se alguém invisível estivesse guiando seus passos. Quando Clementino se aproximou para verificar se Miguel precisava de ajuda, encontrou apenas pegadas que terminavam abruptamente no centro da praça, como se ele tivesse simplesmente ascendido ao céu em meio à dança. Seus sapatos foram encontrados alinhados perfeitamente, como se tivessem sido removidos com cuidado cerimonial. Outro caso que desperta particular interesse é o de Dr. Osvaldo Mendonça, médico formado na Bahia que havia se mudado para Maceió em 1935 para trabalhar no Hospital Santa Casa. Era conhecido por sua racionalidade científica e ceticismo em relação às superstições populares, o que torna seu desaparecimento ainda mais irônico. Na noite de 15 de agosto de 1935, Dr. Osvaldo foi chamado para atender uma emergência médica nos arredores da cidade. O motorista do táxi, Manuel Pereira, relatou que durante o trajeto de volta, o médico pediu para parar próximo à antiga igreja do Bom Jesus dos Martírios, alegando ter ouvido algo que despertou sua curiosidade científica. Ele disse que havia um fenômeno acústico interessante acontecendo, contou Manuel anos depois. Falou sobre frequências sonoras que poderiam estar criando ilusões auditivas. Era muito inteligente, sempre explicando tudo com palavras difíceis. Dr. Osvaldo saiu do táxi com sua maleta médica e pediu para Manuel aguardá-lo por 15 minutos. Tempo suficiente para investigar o fenômeno e documentá-lo adequadamente. 3 horas depois, Manuel ainda esperava. A maleta foi encontrada no dia seguinte, aberta no chão, com todos os instrumentos médicos organizados em um círculo perfeito ao redor de um espaço vazio. O mais perturbador é que dentro da maleta havia uma nota escrita com a caligrafia precisa do médico. A música não é ilusão. A dança é real. A beleza transcende a ciência. Era como se sua última ação consciente tivesse sido admitir que sua visão de mundo racional era incompleta. Você descobre um padrão fascinante ao analisar os registros. Todos os homens que desapareceram estavam passando por momentos de transição em suas vidas. Miguel acabara de expandir seus negócios. Dr. Osvaldo havia se mudado recentemente. Outros casos envolvem homens que haviam perdido entes queridos, mudado de emprego ou enfrentado grandes decisões pessoais. É quase como se a mulher da capa preta fosse atraída por almas em estado de vulnerabilidade emocional. Momentos quando a barreira entre o mundo racional e o reino das possibilidades infinitas fica mais tênue. Talvez ela não seja uma predadora, mas sim uma coletora, reunindo espíritos que já estavam, de alguma forma, desapegados de suas existências mundanas. O caso mais recente documentado aconteceu em 1994, envolvendo Roberto Silva, um engenheiro civil de 28 anos. Diferentemente dos casos anteriores, Roberto havia contado para vários amigos sobre seus sonhos recorrentes com uma mulher que dança nas sombras, semanas antes de seu desaparecimento. Era como se ela o estivesse preparando, condicionando sua mente para aceitar o convite final. Na noite em que sumiu, Roberto deixou um bilhete para sua noiva. Finalmente entendo o que os sonhos significavam. Não é uma despedida, é uma graduação. Quando você ouvir música onde não deveria haver som, saberá que ainda danço. Apenas em uma dimensão diferente. A polícia nunca conseguiu explicar como alguém pode desaparecer completamente em uma cidade moderna, deixando apenas rastros poéticos e objetos pessoais arranjados de forma cerimonial. É como se cada desaparecimento fosse uma obra de arte em si. Uma performance onde a ausência se torna mais eloquente que qualquer presença.
Você se encontra agora diante da questão mais intrigante de todas. Quem teria sido esta mulher quando ainda pertencia ao mundo dos vivos? As teorias se multiplicam como ecos em um corredor infinito, cada uma carregando fragmentos de verdade que nunca se completam totalmente, mas juntos formam um mosaico de possibilidades fascinantes. A teoria mais aceita entre os folcloristas locais gira em torno de Helena Vasconcelos, uma jovem de família nobre que teria vivido em Maceió durante o século XVIII. Segundo registros da época, Helena era conhecida por sua beleza extraordinária e por seu talento excepcional para a dança, tendo estudado com mestres europeus que visitavam a colônia para ensinar as artes refinadas às filhas da elite açucareira. A tragédia de Helena, conforme relatada em cartas familiares preservadas no Instituto Histórico de Alagoas, começou quando ela se apaixonou perdidamente por um comerciante português chamado Eduardo Mendes, um homem casado e 20 anos mais velho. O romance secreto durou 2 anos, durante os quais Helena desenvolveu uma obsessão quase sobrenatural por expressar seus sentimentos através da dança. Ela dança como se conversasse com os anjos, escreveu sua irmã Clara em uma carta para uma prima em Salvador. Mas há algo perturbador em seus movimentos. É como se estivesse tentando seduzir não apenas Eduardo, mas toda a escuridão do mundo para que aceite seu amor impossível. O desfecho foi devastador. Quando a esposa de Eduardo descobriu o caso, ela confrontou Helena publicamente durante uma festa na casa do governador. A humilhação social foi tamanha que Helena se retirou para um convento nas proximidades, onde passou os últimos meses de vida desenvolvendo coreografias cada vez mais elaboradas e misteriosas. As freiras relataram comportamentos estranhos. Helena dançava todas as noites no claustro, sozinha, executando movimentos que pareciam invocar presenças invisíveis. Algumas noviças juraram ter visto sombras dançando junto com ela, como se ela tivesse desenvolvido a capacidade de atrair espíritos através de sua arte. Helena morreu em 1789, oficialmente por febre melancólica, mas as circunstâncias de sua morte permanecem nebulosas. Ela foi encontrada no claustro numa manhã de inverno, em posição de dança, com um sorriso sereno no rosto e nenhum sinal de sofrimento físico. Era como se tivesse simplesmente transcendido durante uma performance final. Mas existe uma teoria alternativa igualmente fascinante. Alguns pesquisadores acreditam que a mulher da capa preta seja, na verdade, Yara Assu, uma figura da mitologia indígena pré-colonial que teria sido adaptada e reinterpretada pelo imaginário luso-brasileiro. Yara Assu era descrita pelos tupinambás como uma entidade feminina que seduzia guerreiros através de danças rituais, levando-os para uma dimensão onde poderiam viver eternamente como espíritos da natureza. Esta teoria é particularmente intrigante porque explica a longevidade da lenda. Se a mulher da capa preta fosse apenas o fantasma de Helena, por que ela continuaria ativa séculos após sua morte? Mas se for uma entidade mais antiga, que precedeu a colonização, então sua presença faria parte da própria essência espiritual do território alagoano. O antropólogo Dr. Luiz Sávio de Almeida, em seus estudos sobre sincretismo religioso no Nordeste, propôs uma terceira teoria. A mulher da capa preta seria uma manifestação contemporânea do arquétipo universal da dama branca, presente em culturas ao redor do mundo, mas adaptada às especificidades culturais e geográficas de Alagoas. Toda cultura desenvolve suas próprias versões desta figura feminina misteriosa, explicou Dr. Almeida em uma palestra de 1998. É como se a psique coletiva humana precisasse desta imagem. A mulher bela e perigosa que oferece transcendência através da sedução. Em Alagoas,
ela ganhou características únicas: a dança, a ligação com o mar, a preferência por noites de lua minguante. Uma descoberta recente adicionou nova complexidade ao mistério. Em 2003, durante reformas na Catedral Metropolitana de Maceió, foram encontrados documentos do século XVII que mencionam uma dançarina pagã que teria sido condenada pela Inquisição, mas conseguiu escapar antes da execução. O processo inquisitorial, preservado nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, em Lisboa, descreve uma mulher acusada de pacto com demônios através de danças lascivas que corrompem a alma dos homens cristãos. O mais intrigante é que a descrição física corresponde exatamente aos relatos modernos da mulher da capa preta. Cabelos negros, olhos penetrantes, movimentos que desafiam as leis divinas da gravidade. Talvez a verdade seja que todas essas teorias contêm elementos corretos. Helena Vasconcelos poderia ter sido apenas uma das várias mulheres ao longo da história que serviram como canais para uma força mais antiga e universal. É quase poético pensar que a identidade individual se dissolve quando alguém se torna lenda, transformando-se em algo maior e mais permanente que qualquer vida singular. A busca pela identidade perdida da dançarina revela algo profundo sobre nossa necessidade humana de nomear e categorizar o inexplicável, como se conhecer seu nome verdadeiro nos desse algum poder sobre o mistério que ela representa. Você empreende agora uma jornada pelos locais específicos onde a presença da dançarina etérea se manifesta com maior intensidade. E descobre que não são escolhas aleatórias, mas lugares carregados de uma energia histórica que parece amplificar sua capacidade de cruzar o véu entre mundos. A Praia do Francês, especialmente o trecho próximo às falésias, tornou-se um dos pontos mais emblemáticos para avistamentos. Mas não durante o dia, quando turistas ocupam suas areias douradas. É apenas nas madrugadas mais silenciosas, quando as ondas sussurram segredos antigos contra a costa, que ela emerge das sombras projetadas pelas formações rochosas. Pescadores locais desenvolveram um ritual curioso ao longo das gerações. Nunca pescam sozinhos nesta praia durante noites de lua minguante. O mar tem suas donas, explica seu expedito, pescador de 72 anos, cuja família trabalha nestas águas há 5 gerações, e algumas delas não gostam de dividir o palco com ninguém. Ele conta que sua bisavó presenciou a dançarina na Praia do Francês em 1932. Ela dançava na espuma das ondas, como se a água fosse seu parceiro de dança. Minha bisavó disse que nunca viu algo tão belo e tão terrível ao mesmo tempo. As ondas se moviam no ritmo dela, não ela no ritmo das ondas. As ruínas do engenho Sumaúma, abandonado desde o final do século XIX, constituem outro ponto focal de manifestações. Aqui, entre as paredes cobertas de era e os arcos de pedra que resistem ao tempo, a mulher da capa preta parece encontrar um cenário perfeito para suas performances sobrenaturais. O que torna este local particularmente significativo é sua história trágica. Durante o período escravocrata, o engenho Sumaúma foi palco de uma das revoltas escravas mais violentas da região. Documentos históricos relatam que dezenas de pessoas morreram durante os conflitos e muitas outras desapareceram misteriosamente durante a repressão que se seguiu. Você descobre algo fascinante nos relatos de visitantes contemporâneos das ruínas. A dançarina não aparece sozinha neste local. Testemunhas falam de sombras que dançam junto com ela, como se os espíritos dos que morreram ali encontrassem na sua presença uma forma de expressar suas próprias histórias não contadas. A encruzilhada da Rua do Sol com a Rua do Comércio, no centro histórico de Maceió, representa talvez o ponto mais urbano de suas manifestações.
Aqui, onde o passado colonial encontra o presente moderno, ela parece se alimentar do contraste temporal para materializar-se com maior clareza. Este cruzamento possui uma peculiaridade arquitetônica interessante. As 4 construções que o cercam datam de épocas diferentes, criando uma espécie de túnel temporal onde séculos coexistem em poucos metros quadrados. É quase como se a geometria do espaço criasse condições ideais para que diferentes temporalidades se sobreponham. O comerciante Ademir Santos, que possui uma loja de artesanato na esquina, relatou experiências perturbadoras. Às vezes, bem tarde da noite, quando estou fechando a loja, sinto uma música muito suave vindo da rua. Quando olho pela vitrine, vejo uma mulher dançando bem no meio do cruzamento. Carros passam por ela, literalmente através dela, como se fossem fantasmas e ela fosse real. A Igreja do Bom Jesus dos Martírios, construída no século XVIII, adiciona uma dimensão espiritual complexa aos avistamentos. Aqui, a dançarina parece desafiar não apenas as leis físicas, mas também as fronteiras entre o sagrado e o profano. Padres relatam ter a visto dançar no adro da igreja durante missas da madrugada, como se participasse de um ritual paralelo e mais antigo. O padre Joaquim Alves, pároco da igreja entre 1987 e 2003, confidenciou em uma entrevista: "Eu rezava para que fosse apenas minha imaginação, mas ela estava lá, dançando com uma reverência que não consegui identificar como diabólica. Era como se estivesse orando através do movimento, numa linguagem que nossa liturgia não reconhece, mas que Deus, talvez, compreenda perfeitamente. Um padrão geográfico intrigante emerge quando você mapeia todos os locais de avistamentos. Eles formam quase um círculo perfeito ao redor do centro histórico de Maceió, como se ela fosse uma guardiã invisível, protegendo ou vigiando o coração espiritual da cidade. A distância entre cada ponto é surpreendentemente similar, sugerindo uma geometria sagrada que transcende coincidências. Pesquisadores paranormais descobriram que muitos destes locais estão situados sobre antigos cemitérios indígenas ou pontos de encontro de tribos pré-coloniais. É como se a dançarina fosse atraída por solos que já foram consagrados por outros rituais, outras danças, outras formas de comunicação com o transcendente. A Lagoa Mundaú, especialmente nas noites quando sua superfície espelha perfeitamente a lua minguante, tornou-se recentemente outro ponto de avistamentos. Pescadores de caranguejos relatam vê-la dançando sobre as águas, seus pés tocando a superfície sem criar ondulações, como se a própria lagoa reconhecesse sua presença como natural e bem-vinda. Cada local possui sua própria personalidade de manifestação. Na praia, ela dança com o oceano. Nas ruínas, com as memórias. No cruzamento urbano, com o tempo. Na igreja, com o sagrado. Na lagoa, com o reflexo da eternidade. Você descobre que, ao longo dos séculos, as comunidades locais desenvolveram um repertório fascinante de rituais e proteções para lidar com a presença magnética da dançarina. Métodos que mesclam catolicismo popular, tradições indígenas e uma sabedoria empírica transmitida através de gerações sussurradas. A proteção mais amplamente praticada envolve o uso de pequenos sinos costurados nas roupas ou carregados nos bolsos durante caminhadas noturnas. A teoria é que o som metálico interrompe a melodia etérea que acompanha a dança da entidade. Dona Sebastiana, benzedeira respeitada no bairro do Poço, explica: "O sino não a afugenta, mas quebra o encantamento. É como acordar alguém que está sonhando muito profundamente." Ela demonstra o ritual de preparação dos sinos. Cada um deve ser bento em 3 igrejas diferentes, na mesma noite, durante o toque das Ave-Marias.
Depois, são mergulhados em água do mar colhida exatamente à meia-noite de uma sexta-feira e secos ao ar livre durante 7 amanheceres consecutivos. Não é superstição, insiste Dona Sebastiana. É tecnologia espiritual desenvolvida por pessoas que precisavam sobreviver ao inexplicável. Outra proteção tradicional envolve o uso de espelhos pequenos presos à roupa, especialmente próximos ao coração. A crença é que a dançarina, ao ver seu próprio reflexo, fica hipnotizada por sua própria beleza e esquece temporariamente da presença humana. É quase irônico usar a vaidade dela como escudo contra sua sedução. O professor de antropologia, Dr. Marcos Carvalho, documentou em 1996 um ritual particularmente elaborado, praticado por famílias que perderam homens para a dançarina. Elas criam bonecas de substituição, pequenas figuras feitas com roupas das vítimas, que são deixadas nos locais de desaparecimento durante 9 noites consecutivas, sempre acompanhadas de oferendas de flores brancas e mel. A ideia não é trazer de volta os desaparecidos, explica Dr. Carvalho, mas oferecer à entidade uma representação simbólica que satisfaça sua necessidade de audiência, permitindo que as famílias mantenham uma conexão com seus entes queridos perdidos. Uma proteção mais moderna, desenvolvida nas últimas décadas, envolve o uso de fones de ouvido, tocando música religiosa em volume baixo durante caminhadas noturnas. Jovens descobriram que música sacra não bloqueia completamente a melodia sobrenatural, mas cria uma espécie de interferência espiritual que reduz seu poder hipnótico. O músico João Ferreira, que sobreviveu a um encontro com a dançarina em 1988, creditou sua salvação a esta técnica. Eu estava ouvindo um CD de música barroca quando ela apareceu. A música dela se misturou com Bach, criando uma harmonia estranha. Eu conseguia apreciar sua beleza sem perder completamente o controle. Pescadores desenvolveram um método coletivo interessante. Nunca saem sozinhos para pescar durante noites propícias a manifestações. E quando um deles sente a puxada magnética característica, os outros começam a cantar cantigas de trabalho em volume crescente. A teoria é que vozes humanas em uníssono criam uma barreira sonora que a impede de completar sua sedução. É como se ela precisasse de silêncio para trabalhar, explica o pescador Raimundo. Barulho demais quebra sua concentração, mas tem que ser barulho com significado, não qualquer ruído. Vozes humanas cantando juntas criam uma energia que ela respeita. As prostitutas do centro histórico, que trabalham nas ruas durante as madrugadas, desenvolveram talvez o sistema de proteção mais sofisticado. Elas se organizam em grupos de 3, sempre mantendo contato visual entre si, e estabeleceram códigos específicos para alertar sobre a presença da dançarina. Conceição, que trabalhou na Rua do Comércio por 20 anos, revelou alguns destes códigos. Quando uma de nós vê aquela mulher, acende um cigarro e o segura de forma diferente. As outras sabem imediatamente que é hora de se mover. Nós entendemos território e sabemos quando alguém mais poderoso está marcando o seu. Um método de proteção particularmente tocante é praticado por mães cujos filhos desapareceram. Elas dançam, não uma imitação da performance sobrenatural, mas suas próprias danças, carregadas de amor maternal e saudade. A crença é que amor verdadeiro cria uma frequência emocional que interfere com os propósitos da entidade. Mãe que dança por filho perdido tem poder que nenhum espírito consegue vencer, afirma Dona Maria das Dores, que perdeu 2 filhos para a dançarina, mas nunca parou de procurá-los. Eu danço toda sexta-feira na praça onde meu João sumiu.
não para trazê-lo de volta, mas para mostrar a ela que amor de mãe não se rende. Curiosamente, nenhum dos métodos de proteção visa destruir ou banir a dançarina. Todos reconhecem implicitamente que ela é parte integrante do ecossistema espiritual local. É uma convivência cautelosa, um respeito mútuo entre mundos que ocasionalmente se intersectam. A sabedoria popular desenvolveu uma filosofia prática. Não se luta contra o mistério. Aprende-se a dançar ao redor dele sem ser engolido por sua beleza. Você percebe que a mulher da capa preta não existe isoladamente no panorama do folclore brasileiro. Ela faz parte de uma constelação fascinante de entidades femininas que habitam o imaginário nacional, cada uma carregando características únicas, mas todas conectadas por fios invisíveis de significado e propósito. A semelhança mais evidente é com a Dama de Branco, amplamente conhecida nas estradas brasileiras, mas onde esta última aparece como uma carona fantasmagórica que desaparece misteriosamente dos veículos. A dançarina alagoana possui uma abordagem mais ativa, mais sedutora. É como se fossem duas faces da mesma moeda cósmica, uma passiva, outra magnética. No folclore gaúcho, você encontra a Teiniaguá, uma mulher serpente que seduz homens através de sua beleza hipnótica para levá-los às profundezas das lagoas. A conexão com elementos aquáticos ecoa na preferência da mulher da capa preta pelas proximidades do mar. Ambas utilizam sedução como método, mas enquanto Teiniaguá busca vítimas para saciar fome sobrenatural, a dançarina parece coletar almas para propósitos mais complexos e artísticos. A mula sem cabeça apresenta um contraste interessante. Uma entidade feminina punida por transgressões sexuais, condenada a vagar em forma monstruosa. É quase como se representasse o oposto da dançarina. Onde uma é punição pela beleza mal utilizada, a outra é recompensa pela arte transcendente. Duas respostas diferentes que a psique coletiva desenvolveu para lidar com o poder feminino que desafia normas sociais. Mas talvez a conexão mais profunda seja com Iemanjá, a rainha dos mares na tradição afro-brasileira. Ambas estão associadas a águas. Ambas possuem um magnetismo que atrai devotos masculinos. Ambas oferecem uma forma de transcendência através da entrega total. A diferença é que Iemanjá é venerada e celebrada, enquanto a dançarina é temida e evitada. Dr. Câmara Cascudo, em seu Dicionário do Folclore Brasileiro, faz uma observação intrigante. As entidades femininas de nosso folclore representam aspectos reprimidos da feminilidade que a sociedade patriarcal não consegue processar. Elas retornam como mistério porque foram negadas como realidade. Esta perspectiva lança nova luz sobre a persistência da lenda. A mulher da capa preta poderia ser uma manifestação de aspectos da feminilidade que nossa cultura ainda luta para integrar. A independência absoluta, a sexualidade sem culpa, o poder de escolha sobre o próprio destino, a arte como forma de transcendência. No folclore amazônico, a cobra grande possui características similares de sedução através de transformação em mulher bela. Mas sua motivação é claramente territorial, defendendo rios e igarapés. A dançarina, por contraste, parece ter motivações mais estéticas. Ela não protege território físico, mas preserva espaços de beleza e mistério em um mundo cada vez mais racionalizado. A caipora, entidade protetora das florestas, oferece outro ponto de comparação fascinante. Ambas testam os humanos que encontram, mas onde caipora pune aqueles que desrespeitam a natureza, a dançarina seduz aqueles que possuem sensibilidade artística aguçada.
É como se cada região do Brasil tivesse desenvolvido sua própria versão de guardiã espiritual, adaptada às necessidades específicas do ambiente e da cultura local. Uma descoberta particularmente intrigante emergiu de pesquisas comparativas conduzidas pelo Instituto de Folclore da Fundação Nacional de Arte em 1999. Padrões similares de mulheres dançarinas sobrenaturais aparecem em pelo menos 12 estados brasileiros, cada uma com características locais específicas, mas todas compartilhando elementos centrais: beleza transcendente, associação com música e dança, preferência por horários noturnos e capacidade de influenciar profundamente os homens que as encontram. No Ceará, ela é conhecida como Moça do Vento, dançando nas dunas durante tempestades de areia. No Pará, como Senhora dos Rios, aparecendo nas margens durante festivais religiosos. No Mato Grosso, como Dama da Lua, manifestando-se em campos abertos durante noites particularmente claras. É quase como se existisse um arquétipo nacional da dançarina transcendente, que se adapta e se manifesta de acordo com as características geográficas e culturais de cada região. Um fenômeno de sincretismo espiritual que sugere raízes muito mais profundas e antigas do que qualquer lenda individual. O antropólogo Luiz da Câmara Cascudo teorizou que estas entidades representam memória ancestral de rituais xamânicos femininos que existiam nas culturas pré-colombianas, práticas onde mulheres sábias utilizavam dança e música para induzir estados alterados de consciência e facilitar comunicação com dimensões espirituais. Quando a colonização suprimiu estes rituais, escreveu Cascudo, eles não desapareceram. Transformaram-se em lendas, mantendo viva a lembrança de um tempo quando a espiritualidade feminina era reconhecida como ponte entre mundos. Esta perspectiva adiciona uma camada de melancolia histórica à lenda. Talvez a mulher da capa preta seja um eco de conhecimentos perdidos, uma biblioteca viva de sabedoria ancestral que nossa civilização esqueceu como acessar de forma segura e respeitosa. Você se volta agora para as tentativas da ciência moderna de decifrar este enigma centenário e descobre que cada explicação racional oferecida pelos pesquisadores acaba revelando novos mistérios, como se o fenômeno fosse uma cebola infinita de complexidade que se recusa a ser simplificada. O psicólogo Dr. Fernando Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco, propôs em 1985 a teoria da histeria coletiva induzida por condições ambientais específicas. Segundo sua pesquisa, a combinação de alta umidade, temperatura noturna elevada e pressão atmosférica baixa poderia criar condições propícias para alucinações auditivas e visuais em grupos predispostos. O cérebro humano é um órgão de reconhecimento de padrões, explicou o doutor Albuquerque em uma conferência. Quando submetido a estresse ambiental específico, pode começar a haver padrões onde não existem, especialmente se o indivíduo já possui conhecimento prévio da lenda. É um fenômeno de autossugestão coletiva. Mas sua teoria encontra uma falha curiosa. Muitos avistamentos foram relatados por pessoas que não conheciam a lenda previamente, incluindo turistas estrangeiros que não falavam português e não tinham como ter sido condicionados pela tradição oral local. Como explicar que suas descrições correspondem exatamente aos relatos tradicionais? O meteorologista Dr. Carlos Vanderlei ofereceu uma explicação igualmente intrigante em 1992. Ele identificou um fenômeno atmosférico raro conhecido como espelhamento térmico,
onde diferenças extremas de temperatura entre camadas de ar podem criar ilusões ópticas complexas, incluindo a projeção de imagens distorcidas de pessoas ou objetos. É teoricamente possível, argumentou o Dr. Wanderley, que condições específicas de vento, umidade e temperatura criem um cinema natural, onde movimentos de pessoas distantes sejam projetados e distorcidos em locais diferentes, criando a ilusão de uma figura dançante etérea. Esta explicação ganha credibilidade quando consideramos que muitos avistamentos ocorrem próximos ao mar, onde gradientes térmicos são mais pronunciados. Mas não esclarece por que o fenômeno segue padrões temporais tão específicos, nem por que as projeções sempre apresentam características consistentes independentemente das supostas fontes originais. A neurociência ofereceu uma perspectiva fascinante através dos estudos de Dr. Marina Santos, especialista em percepção auditiva da Universidade Federal de Alagoas. Ela descobriu que certas frequências sonoras, particularmente aquelas entre 14 e 20 Hz, podem induzir sensações de presença fantasmagórica e até mesmo alucinações visuais em indivíduos sensíveis. O interessante é que estas frequências são naturalmente produzidas por ondas do mar, batendo contra formações rochosas específicas, observou Dr. Santos. É possível que os locais de avistamento possuam características acústicas que geram estas frequências fantasma de forma consistente. Sua pesquisa revelou algo ainda mais intrigante. Voluntários expostos a estas frequências em ambiente controlado relataram sensações de música etérea e impulsos de movimento corporal rítmico. Alguns até descreveram visões de figuras femininas dançantes, mesmo sem conhecimento prévio da lenda alagoana. Mas talvez a teoria mais elegante venha da física quântica. O doutor Renato Medeiros, físico teórico da Universidade de São Paulo, sugeriu em 1998 que certos locais podem funcionar como amplificadores de memória quântica, onde eventos emocionalmente intensos deixam impressões no tecido do espaço-tempo que podem ser percebidas por indivíduos com sensibilidade adequada. Se considerarmos que consciência e realidade são mais interconectadas do que a física clássica assume, explicou o doutor Medeiros, então locais onde ocorreram eventos de alta intensidade emocional poderiam reter ecos destes eventos, acessíveis sob condições específicas. Esta teoria tem a vantagem de explicar por que a dançarina aparece consistentemente nos mesmos locais, porque suas manifestações seguem padrões específicos e porque diferentes pessoas relatam experiências similares. Ela seria uma gravação quântica de eventos reais, reproduzida quando as condições ambientais e psicológicas se alinham adequadamente. A psiquiatria forense contribuiu com uma perspectiva diferente através dos trabalhos de Dr. Augusto Cury. Ele sugeriu que os desaparecimentos poderiam ser explicados por fugas dissociativas induzidas por estresse, onde indivíduos predispostos entram em estados alterados de consciência e abandonam suas identidades anteriores voluntariamente. A figura da dançarina poderia ser uma projeção psicológica, teoriza Dr. Cury, representando o desejo inconsciente de escapar das pressões da vida cotidiana através da transformação radical de identidade. Os desaparecidos não foram abduzidos, escolheram desaparecer. Mas nenhuma das teorias científicas consegue explicar completamente todos os aspectos do fenômeno. Cada uma ilumina facetas específicas, enquanto deixa outras na sombra.
É quase como se a própria natureza da dançarina fosse resistir à categorização completa, mantendo sempre uma margem de mistério que desafia nossa necessidade humana de compreender tudo através da razão. O mais irônico é que quanto mais a ciência tenta explicar o inexplicável, mais fascinante o mistério se torna. Cada teoria adiciona novas camadas de complexidade em vez de simplificar o enigma. Você encontra agora os relatos mais preciosos e raros, as palavras daqueles poucos homens que conseguiram resistir ao magnetismo irresistível da dançarina e retornaram para contar suas experiências. Cada testemunho carrega uma intensidade emocional que transcende a simples narrativa, como se fossem fragmentos de uma verdade maior que suas mentes humanas lutam para processar completamente. Alberto Mendes, comerciante de tecidos, teve seu encontro em setembro de 1967, próximo às ruínas do engenho Sumaúma. Eu estava voltando de uma entrega tardias quando ouvi aquela música. Não posso descrever adequadamente. Era como se cada nota fosse feita especialmente para meu coração. Quando a vi dançando entre as pedras antigas, senti minha alma sendo puxada para fora do corpo. O que salvou Alberto foi, ironicamente, uma dor física intensa. Uma pedra perfurou sua sandália e machucou profundamente seu pé direito. A dor me trouxe de volta à realidade, ele relatou. Foi como acordar de um sonho lúcido. Eu conseguia vê-la claramente, mas também sentia meu corpo sangrar. A dor me ancorou ao mundo físico. Sua descrição da dançarina possui detalhes únicos. Ela não era apenas bela, era a própria definição de beleza. Como se todos os rostos femininos que já amei fossem apenas esboços imperfeitos dela, e seus movimentos não seguiam música que eu conseguia ouvir, mas sim o ritmo do meu próprio coração. Ela dançava exatamente como minha alma sempre quis dançar. Professor Joaquim Barbosa, historiador aposentado, sobreviveu a um encontro em 1981 na Praia do Francês. Seu relato é particularmente detalhado devido à sua formação acadêmica. Mantive parte de minha objetividade científica durante toda a experiência. Era simultaneamente participante e observador. Ela dançava com as ondas, literalmente. Quando uma onda se formava, ela girava. Quando a espuma recuava, ela se inclinava graciosamente. O que permitiu ao professor resistir foi seu hábito de tomar notas mentais. Forcei minha mente a catalogar o que via, altura aproximada, cor dos cabelos, estilo dos movimentos. O exercício intelectual criou uma barreira entre minha emoção e minha razão. Quando ela percebeu que eu estava estudando, em vez de simplesmente sentindo, seu interesse por mim diminuiu visivelmente. Seu testemunho revela algo fascinante. Ela sabia que eu estava resistindo. E não parecia irritada. Estava quase orgulhosa. Como se minha resistência fosse uma forma de arte também, um tipo de dança intelectual que ela apreciava, mesmo que não pudesse possuir. O caso mais dramático de sobrevivência foi registrado em 1995. Marcos Vieira, engenheiro civil de 31 anos, encontrou a dançarina no cruzamento da Rua do Sol e resistiu através de uma técnica que desenvolveu espontaneamente. Comecei a dançar também, não imitando os movimentos dela, mas criando minha própria coreografia. Era como se estivéssemos tendo uma conversa através da dança. Marcos descobriu que a entidade não reagia bem à competição artística. Ela pareceu surpresa quando percebi que eu não estava apenas sendo seduzido, estava respondendo criativamente. Por alguns minutos, dançamos juntos, cada um mantendo seu próprio estilo. Foi a coisa mais bela e mais assustadora da minha vida.
O que quebrou o encanto foi quando Marcos começou a incorporar elementos de capoeira em seus movimentos. Acho que a mistura de dança com arte marcial criou uma energia que ela não conseguia processar. Ela parou de dançar, me olhou com uma expressão que posso apenas descrever como curiosidade respeitosa, e se dissolveu nas sombras. Um padrão interessante emerge dos relatos de sobreviventes. Todos mantiveram algum tipo de ancoragem durante o encontro. Alberto teve a dor física, Joaquim teve o processo intelectual, Marcos teve a expressão criativa própria. É como se a dançarina só conseguisse seduzir completamente aqueles que se entregam totalmente à experiência passiva. O pescador Raimundo Silva oferece uma perspectiva única. Ele encontrou a dançarina 3 vezes ao longo de 40 anos e sobreviveu sempre usando a mesma estratégia. Eu não luto contra ela. Converso. Falo sobre minha família, meu trabalho, meus sonhos pequenos e comuns. Ela escuta com atenção, mas percebi que nossa realidade cotidiana é quase incompreensível para ela. Raimundo desenvolveu uma teoria pessoal. Ela vem de um mundo onde só existe beleza, arte e transcendência. Nossa vida comum, com contas para pagar e filhos para criar, é tão exótica para ela quanto ela é para nós. Quando falo sobre coisas mundanas, ela fica fascinada, mas também confusa, como se não conseguisse entender por que alguém escolheria viver dessa forma. Todos os sobreviventes relatam uma sensação persistente de saudade após o encontro, não necessariamente da dançarina em si, mas do estado de transcendência que experimentaram brevemente. É como ter provado um sabor que não existe em nosso mundo, explica Alberto. Você nunca esquece, e tudo mais parece um pouco mais sem graça depois. O mais tocante é que nenhum dos sobreviventes expressa arrependimento pela experiência. Todos descrevem o encontro como transformador, mesmo reconhecendo o perigo mortal que enfrentaram. É como se a proximidade com o mistério absoluto valesse qualquer risco. Você observa como a presença da mulher da capa preta se infiltrou profundamente no tecido cultural de Alagoas. Não como uma simples lenda contada em rodas de conversa, mas como uma força viva que moldou comportamentos, tradições e até mesmo a forma como os alagoanos compreendem sua própria identidade regional. Na música popular local, sua influência é particularmente notável. Compositores há décadas criam canções que fazem referência oblíqua à dama que dança nas sombras, sempre de forma respeitosa, quase reverencial. O violeiro Zé de Calixto, falecido em 1998, deixou mais de 20 composições inspiradas na lenda, incluindo a famosa Cantiga da Meia-Noite, que se tornou quase um hino não oficial da região. Ela não é só uma história, explicava Zé de Calixto em uma entrevista de 1987. É uma musa que vive no coração de todo artista alagoano. Você não compõe sobre ela, você compõe com ela. É como se ela sussurrasse melodias no ouvido dos músicos durante as madrugadas de inspiração. A tradição oral desenvolveu um protocolo específico para contar histórias sobre a dançarina. Nunca se diz seu nome completo 3 vezes seguidas. Sempre se deixa uma pequena oferenda de flores brancas após narrar um encontro e jamais se conta sua história durante tempestades. É questão de educação espiritual, explica Dona Conceição, contadora de histórias tradicional. Você não fala sobre uma dama sem mostrar respeito adequado. As artes visuais locais também refletem sua influência. Pintores e escultores alagoanos frequentemente incluem figuras femininas dançantes em suas obras, sempre mantendo características que ecoam a lenda sem representá-la diretamente. É uma forma de homenagem que evita a invocação literal, mas mantém viva a essência de sua presença.
O artista plástico Manuel Félix criou em 1989 uma instalação intitulada Dança Invisível, composta por sapatos femininos dispostos em círculo, com pequenas luzes que piscavam em sequências que sugeriam movimento. A obra nunca menciona explicitamente a mulher da capa preta, mas todos os alagoanos reconhecem imediatamente a referência. Na arquitetura urbana, surgiu uma tradição curiosa. Muitas casas antigas do centro histórico possuem pequenos espelhos incrustados nas fachadas, especialmente próximos às janelas que dão para encruzilhadas. Não é decoração, revela o arquiteto restaurador Paulo Tenório. São elementos de proteção que também servem como reconhecimento, uma forma de dizer: sabemos que você passa por aqui e respeitamos sua presença. A gastronomia local desenvolveu pratos associados à lenda. O doce da meia-noite, feito com coco, mel e especiarias, é tradicionalmente preparado por mulheres durante noites de lua minguante e oferecido em pequenas porções nas encruzilhadas mais conhecidas pelos avistamentos. É uma forma de manter a paz, explica a doceira tradicional Maria do Carmo. Oferecemos o que há de mais doce em nossa cultura. Se ela a aceitar, sabemos que não haverá problemas naquela noite. As festividades religiosas incorporaram elementos que claramente fazem referência à dançarina, mesmo sem nomeá-la diretamente. Durante a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, mulheres jovens executam danças específicas na praia, sempre em grupos de 3, movimentando lenços brancos que criam padrões hipnóticos no ar. É uma forma de canalizar a energia da dança transcendente para propósitos sagrados e comunitários. O teatro popular alagoano desenvolveu um gênero único conhecido como Alto da Dama Invisível, peças que narram encontros com entidades femininas misteriosas, sem jamais identificá-las explicitamente. Os atores usam máscaras e movimentos estilizados que evocam a dançarina, mas sempre dentro de contextos que enfatizam a importância da resistência espiritual e da proteção comunitária. Na educação informal, mães alagoanas desenvolveram uma forma peculiar de ensinar prudência aos filhos. Em vez de simplesmente proibir caminhadas noturnas, elas contam histórias sobre a beleza perigosa, que pode seduzir aqueles que não possuem raízes fortes em casa. É uma pedagogia que usa o encantamento como lição sobre a importância dos vínculos familiares e comunitários. As profissões noturnas adaptaram suas práticas. Taxistas evitam certas rotas durante noites específicas. Seguranças noturnos trabalham sempre em duplas nos locais conhecidos pelos avistamentos. E até mesmo as prostitutas do centro histórico desenvolveram códigos de conduta que reconhecem a presença de outra profissional, trabalhando no mesmo território. A influência se estende até mesmo ao planejamento urbano moderno. Quando a prefeitura propôs instalar iluminação LED nas ruas históricas em 2010, houve protestos populares argumentando que luz demais espanta a poesia da cidade. O compromisso final resultou em iluminação suave que preserva espaços de sombra onde o mistério pode continuar existindo. É fascinante como uma lenda se transformou em filosofia de vida. Os alagoanos não simplesmente acreditam ou desacreditam na mulher da capa preta. Eles vivem em harmonia consciente com a possibilidade de sua existência, criando uma cultura que valoriza tanto o racional quanto o transcendente. Você acompanha agora os esforços de investigadores paranormais contemporâneos que tentam capturar evidências concretas da presença etérea da dançarina. E descobre que cada tentativa de documentar cientificamente o fenômeno resulta em descobertas que desafiam tanto céticos quanto crentes, criando mais perguntas do que respostas definitivas.
O Grupo de Pesquisa Paranormal do Nordeste, fundado em 1994 pelo engenheiro eletrônico Carlos Menezes, conduziu dezenas de vigílias noturnas nos locais de maior incidência de avistamentos. Equipados com câmeras infravermelhas, detectores de campo eletromagnético, gravadores digitais de alta sensibilidade e medidores de temperatura ambiente. Nosso objetivo não é provar ou refutar a existência da entidade, explicou Menezes em uma entrevista. Queremos documentar anomalias mensuráveis que possam estar relacionadas aos relatos. Ciência não é sobre crenças. É sobre dados verificáveis. Durante uma vigília em março de 2003, na Praia do Francês, os equipamentos registraram algo extraordinário. Às 23h47, todos os detectores de campo eletromagnético começaram a oscilar simultaneamente, registrando padrões que Menezes descreveu como impossíveis de serem causados por fontes naturais conhecidas. As oscilações seguiam um ritmo específico, quase como se fossem uma assinatura eletrônica de movimento rítmico. Mais intrigante ainda foram as gravações de áudio. Os microfones captaram frequências subsônicas que formavam padrões musicais complexos, audíveis apenas quando aceleradas digitalmente. É como se houvesse uma sinfonia sendo tocada em uma frequência que nossos ouvidos não conseguem processar naturalmente, observou a técnica em áudio Sandra Lopes. As câmeras infravermelhas revelaram anomalias térmicas fascinantes. Áreas específicas apresentavam flutuações de temperatura que desenhavam padrões circulares e espiralados no ar, como se algo invisível estivesse se movimentando e irradiando calor de forma não uniforme. Lá não conseguimos filmar a entidade diretamente, admite Menezes, mas podemos ver o rastro térmico de seus movimentos. A parapsicóloga Luciana Tavares, da Universidade Católica de Pernambuco, trouxe uma perspectiva diferente às investigações. Ela trabalha com médiuns treinados que tentam estabelecer comunicação consciente com a dançarina. Nosso método não é capturar evidências físicas, mas estabelecer diálogo respeitoso com a consciência por trás do fenômeno. Durante uma sessão em 2008, a médium Irene Santos relatou um contato particularmente revelador. Ela não se comunica com palavras, mas com emoções e imagens. Sentiu uma tristeza profunda, não por sua condição atual, mas por algo que perdeu há muito tempo, e uma saudade. Como se estivesse procurando por alguém específico há séculos. As descrições obtidas através de mediunidade são consistentemente similares, independentemente da médium utilizada, uma mulher jovem, extremamente bela, vestindo roupas que sugerem século XVIII ou XIX, carregando uma melancolia que não diminui sua alegria ao dançar. É quase como se a dança fosse sua forma de oração, observou a médium Rosa Maria. Ela dança para manter viva a memória de alguém ou algo muito precioso. O pesquisador em fenômenos anômalos, Dr. Roberto Silva, introduziu tecnologia de última geração às investigações em 2015, utilizando drones equipados com sensores múltiplos. Conseguiu mapear os locais de avistamento de forma tridimensional, procurando por padrões geológicos ou eletromagnéticos que pudessem explicar as manifestações. Descobrimos algo fascinante, revelou o Dr. Silva. Todos os locais de maior incidência estão situados sobre veios de quartzo subterrâneos, mineral conhecido por suas propriedades piezoelétricas. Pressão tectônica poderia estar gerando campos elétricos naturais que interferem com percepção humana, mas sua descoberta levantou uma questão ainda mais intrigante. Como uma entidade sobrenatural saberia instintivamente localizar estes pontos geológicos específicos?
É quase como se ela tivesse conhecimento científico avançado sobre propriedades do terreno, admitiu o Dr. Silva. Ou talvez ela seja atraída por estes campos elétricos da mesma forma que alguns animais são atraídos por campos magnéticos. A investigadora independente Marina Oliveira focou suas pesquisas na análise de fotografias antigas de Maceió, procurando por evidências visuais não intencionais da presença da dançarina. Se ela existe há séculos, deveria aparecer acidentalmente em algumas fotografias históricas, raciocinou. Sua descoberta mais impressionante foi uma fotografia de 1923, tirada durante uma procissão religiosa na Praça dos Martírios, no canto superior direito da imagem, parcialmente obscurecida por sombras. Há uma figura feminina que parece estar dançando, enquanto todos os outros estão parados em reverência religiosa. A figura possui todas as características descritas nos relatos tradicionais. O mais intrigante, observa Marina, é que ninguém na época notou esta figura. Ela só se torna visível quando você sabe o que procurar. É como se ela existisse numa frequência visual ligeiramente diferente da realidade normal. As investigações modernas não conseguem provar definitivamente a existência física da dançarina, mas documentam consistentemente anomalias mensuráveis que coincidem exatamente com os relatos tradicionais. Uma convergência entre folclore e ciência que deixa espaço tanto para ceticismo quanto para maravilhamento. Você descobre um aspecto fascinante da lenda que passou despercebido por gerações de contadores de histórias. Existe uma correlação precisa e quase científica entre os avistamentos da dançarina e ciclos lunares específicos, revelando um padrão temporal que sugere inteligência e planejamento por trás de suas manifestações. O folclorista Dr. Altimar Pimentel, após décadas coletando relatos, foi o primeiro a mapear sistematicamente as datas dos avistamentos documentados. Inicialmente pensei que fosse coincidência, ele admitiu em 1989. Mas quando coloquei todos os dados em um calendário lunar, o padrão se tornou inegável. 93% dos encontros confirmados ocorrem durante o período de lua minguante, especificamente entre o 5º e o 7º dia após a lua cheia. Um momento quando a escuridão é profunda, mas ainda há luz suficiente para perceber formas e movimentos. É como se ela tivesse descoberto o ponto ideal entre visibilidade e mistério, observa Dr. Pimentel. Mais intrigante ainda é a descoberta de que ela parece evitar completamente certas fases lunares. Nunca foi avistada durante luas novas ou cheias, sugerindo que sua capacidade de manifestação depende de condições luminosas muito específicas. Não é apenas preferência estética, teoriza o astrônomo amador José Cardoso. E talvez ela necessite deste equilíbrio exato entre luz e sombra para materializar-se em nosso plano de realidade. A análise mais detalhada dos padrões temporais revela complexidades adicionais. Os avistamentos seguem ciclos sazonais, sendo mais frequentes durante os meses de março a maio e setembro a novembro, períodos que coincidem com equinócios, quando dia e noite possuem durações iguais. É quase como se ela fosse atraída por momentos de equilíbrio cósmico. O pescador Severino Alves, observador da natureza há mais de 50 anos, notou outro padrão intrigante. Ela aparece mais quando o mar está calmo, mas não completamente parado. Precisa ter um movimento suave, como se as ondas estivessem dançando junto com ela. Quando o mar está bravo ou morto de calmo, ela não vem. Esta observação levou a descobertas sobre correlações com marés.
Os avistamentos coincidem consistentemente com marés de cisígia moderada, quando a atração gravitacional lunar sobre as águas está ativa, mas não em seu pico máximo. É como se ela surfasse nas ondas gravitacionais da Lua, poetizou o oceanógrafo Dr. Paulo Henrique. Um padrão ainda mais sutil emergiu dos estudos de temperatura atmosférica. A dançarina manifesta-se preferencialmente quando a temperatura noturna está entre 24 e 27 graus Celsius, com umidade relativa entre 70% e 80%. Estas são as condições ideais para a propagação de ondas sonoras, notou o físico acústico Dr. Marcos Leal. Talvez ela necessite de condições acústicas específicas para que sua música sobrenatural seja percebida adequadamente. A meteorologista doutora Ana Cláudia Silva identificou uma correlação fascinante com pressão atmosférica. Todos os avistamentos documentados ocorreram durante períodos de pressão ligeiramente baixa, mas não tempestuosa. É exatamente a condição que faz muitas pessoas se sentirem mais sensíveis ou emotivas. Esta descoberta sugere que a dançarina pode estar sintonizada não apenas com ciclos cósmicos, mas também com estados psicológicos humanos. Ela aparece quando as condições naturais tornam as pessoas mais receptivas a experiências transcendentais. O padrão mais impressionante foi descoberto pelo matemático Dr. Eduardo Marques em 2001. Quando ele plotou todos os avistamentos em um gráfico temporal, emergiu uma progressão que segue a sequência de Fibonacci, aquela proporção áurea encontrada em pétalas de flores, conchas marinhas e galáxias espirais. Não pode ser coincidência, argumenta Dr. Marques. A natureza usa esta proporção para criar beleza e harmonia. Se a dançarina realmente existe, faz sentido que ela siga os mesmos princípios matemáticos universais que governam toda a arte natural. Estudos mais recentes indicam que ela também responde a eventos astronômicos raros. Houve picos de atividade durante eclipses lunares parciais, chuvas de meteoros e alinhamentos planetários. É como se ela fosse uma artista cósmica que aproveita ocasiões especiais para performances extraordinárias, observou o astrofísico Dr. Renato Medeiros. O padrão lunar também explica por que as tentativas de documentação científica frequentemente falham. Pesquisadores raramente consideram estes ciclos específicos ao planejar suas investigações, chegando nos locais durante fases lunares mortas, quando ela simplesmente não aparece. Pescadores e benzedeiras locais sempre souberam destes padrões intuitivamente. Minha avó dizia que certas noites têm sabor diferente no ar. Relembra Dona Sebastiana. Agora entendo que ela estava sentindo as mesmas condições que os cientistas medem com instrumentos. O calendário oculto da dançarina revela uma inteligência que transcende simples manifestação fantasmagórica. Ela demonstra compreensão sofisticada de ritmos cósmicos, sugerindo que sua existência está entrelaçada com forças universais muito maiores que nossa compreensão local do fenômeno. Seção 14. Você contempla agora um dos aspectos mais perturbadores e fascinantes desta lenda. Como ela se renova e perpetua através das gerações, ganhando novos elementos e adaptações que mantêm viva sua relevância. Como se possuísse uma capacidade evolutiva que desafia nossa compreensão sobre como mitos nascem, crescem e persistem no imaginário coletivo. A primeira geração de relatos, datando do século XVIII e XIX, descrevia uma dançarina essencialmente melancólica. Uma figura trágica que buscava nas sombras uma redenção impossível para amores perdidos ou injustiças sofridas.
Era uma narrativa que ressoava com uma sociedade colonial marcada por tragédias românticas e destinos femininos limitados por convenções sociais rígidas. Durante o século XX, particularmente nas décadas de 1940 e 1950, a dançarina ganhou características mais sedutoras e perigosas. Os relatos começaram a enfatizar seu poder de atração irresistível e as consequências fatais para quem sucumbisse ao seu encanto. Era reflexo dos medos da época sobre liberação feminina. Analisa a socióloga Carmen Oliveira. E uma sociedade em transformação projetava suas ansiedades sobre mudanças nos papéis de gênero numa figura que simbolizava feminilidade poderosa e independente. Nas décadas de 1970 e 1980, durante o período de ditadura militar, surgiu uma versão da lenda particularmente interessante. Alguns relatos começaram a descrever a dançarina como uma figura de resistência, alguém que protegia jovens perseguidos políticos, oferecendo-lhes escape sobrenatural quando a fuga terrena se tornava impossível. Era uma adaptação inconsciente do mito, explica o historiador Dr. Roberto Tenório. A comunidade precisava de uma protetora mística durante tempos de repressão. A renovação mais dramática ocorreu nas décadas de 1990 e 2000, com a popularização da internet e redes sociais. Jovens alagoanos começaram a relatar encontros com a dançarina que incluíam elementos tecnológicos impossíveis. Celulares que tocavam músicas inexistentes, câmeras digitais que capturam imagens de uma beleza que não conseguiam processar, GPS, que indicavam localizações em coordenadas que não existem em nenhum mapa. É fascinante como a lenda se adapta aos tempos modernos. Observa o antropólogo digital, Dr. Marcos Silva. Ela não rejeita a tecnologia. A incorpora de formas que ampliam seu mistério em vez de diminuí-lo. O relato mais intrigante desta era tecnológica vem de Lucas Andrade, estudante de engenharia de computação que encontrou a dançarina em 2019. Meu smartphone começou a gravar automaticamente quando ela apareceu, mas o arquivo de vídeo estava corrompido de uma forma que nunca vi. Não era falha técnica comum. Era como se a própria realidade estivesse pixelizada ao redor dela. Lucas descobriu algo ainda mais estranho. O arquivo corrompido, quando analisado com software específico, revelava padrões fractais complexos nas áreas distorcidas. Como se ela existisse em uma resolução diferente da nossa realidade digital. A geração atual, crescida com videogames e realidade virtual, desenvolveu interpretações da dançarina que a conectam com conceitos de dimensões paralelas e simulações. Para nós, ela não é fantasma, explica a estudante de física Marina Santos. É um glitch na matrix da realidade. Alguém ou algo que consegue hackear nossa percepção sensorial. Esta perspectiva moderna adiciona camadas de complexidade científica à lenda antiga. Jovens pesquisadores começaram a investigar se a dançarina poderia ser uma manifestação de fenômenos quânticos macroscópicos, uma consciência que existe simultaneamente em múltiplas realidades probabilísticas. A maldição que se perpetua não funciona apenas através da transmissão cultural. Ela parece criar sua própria continuidade através de mecanismos que transcendem narrativas simples. Famílias relatam sonhos compartilhados, onde a dançarina aparece para múltiplos membros simultaneamente, como se fosse uma herança psíquica transmitida geneticamente. Não é apenas história contada de pai para filho, explica a psicóloga transpessoal Silvia Mello. É uma frequência emocional que certas linhagens carregam. Uma sensibilidade para percebermos dimensões de realidade que outras pessoas simplesmente não acessam.
O aspecto mais perturbador da perpetuação é como ela parece antecipar mudanças culturais. Elementos novos aparecem na lenda anos antes de se tornarem tendências sociais amplas. Relatos dos anos 1980 já mencionavam a dançarina usando tecnologia que só se popularizou nos anos 2000. É quase como se ela fosse uma janela para possibilidades futuras. A lenda também se auto-renova através de sincronias impossíveis. Pessoas que nunca ouviram falar da mulher da capa preta visitam Alagoas e relatam encontros que correspondem exatamente aos padrões tradicionais, incluindo detalhes específicos que não estão disponíveis em fontes públicas. É como se a própria presença dela no território criasse uma frequência que sensibiliza visitantes para experiências similares, teoriza o parapsicólogo Dr. Fernando Coutinho. Não precisam conhecer a lenda. Ela se comunica diretamente com o inconsciente. A cada geração, a maldição se fortalece em vez de se enfraquecer. Cada novo relato adiciona energia ao fenômeno coletivo. Cada pessoa que desaparece ou sobrevive a um encontro contribui para a potência da lenda. É um ciclo autoalimentado que desafia nossa compreensão sobre como realidade e imaginação se influenciam mutuamente. Você chega finalmente ao coração mais profundo deste mistério. E percebe que talvez a pergunta não seja se a mulher da capa preta existe ou não, mas sim porque nossa alma coletiva precisa tanto que ela exista. Há algo em sua presença etérea que toca fibras fundamentais da experiência humana, revelando verdades sobre nossa natureza que preferimos manter nas sombras da consciência. Depois de caminhar por séculos de relatos, padrões lunares, teorias científicas e transformações culturais, você compreende que está diante de um fenômeno que transcende categorias simples de real ou imaginário. Ela habita aquela região limítrofe onde mistério e verdade dançam juntos numa coreografia que nossa mente racional luta para decodificar. A persistência desta lenda através de tantas gerações, adaptando-se a diferentes épocas, mas mantendo sua essência intocável, sugere que ela serve a uma função psicológica profunda. Talvez seja a nossa forma coletiva de preservar espaços de transcendência em um mundo cada vez mais mapeado, explicado e desmistificado. Alguns mistérios não existem para serem resolvidos, refletiu o filósofo alagoano Dr. Cícero Belmar em suas últimas palestras. Existem para nos lembrar que há dimensões da experiência humana que transcendem nossa necessidade compulsiva de compreender tudo. A dançarina é nosso último refúgio contra a tirania da explicação total. Esta perspectiva revela algo tocante sobre nossa relação com o inexplicável. Em uma era onde satélites mapeiam cada centímetro da Terra e algoritmos tentam decifrar cada mistério do comportamento humano, a mulher da capa preta representa nossa resistência inconsciente à domesticação completa do maravilhoso. Cada homem que desaparece em sua dança pode estar escolhendo, em algum nível profundo da alma, a transcendência sobre a segurança, o mistério sobre a certeza, a beleza perigosa sobre a vida previsível. Uma decisão que nossa sociedade racional não consegue processar, mas que nosso coração ancestral compreende perfeitamente. Os sobreviventes que retornam transformados carregam um brilho especial nos olhos, como se tivessem vislumbrado possibilidades de existência que nossa realidade cotidiana não oferece. Eles se tornam pontes vivas entre o mundo comum e aquela dimensão onde arte e vida se fundem em uma única experiência transcendente. Talvez a verdadeira maldição não seja a sedução fatal da dançarina, mas nossa incapacidade moderna de aceitar que existem formas de beleza tão intensas que transformam completamente aqueles que as experimentam.
formas de arte tão puras que dissolvem as fronteiras entre artista, arte e audiência. A questão se ela é fantasma, entidade interdimensional, projeção coletiva ou força arquetípica, torna-se irrelevante quando compreendemos sua função essencial. Ela é nossa guardiã do impossível, preservando em cada manifestação a lembrança de que realidade é muito mais vasta e misteriosa do que nossa ciência atual consegue abraçar. Nas noites de lua minguante, quando as condições se alinham perfeitamente e ela emerge das sombras para dançar, não é apenas uma mulher misteriosa se movendo ao ritmo de música etérea. É nossa própria alma coletiva expressando sua saudade por formas de transcendência que perdemos quando escolhemos segurança sobre aventura, explicação sobre experiência, controle sobre entrega. Cada local onde ela dança torna-se sagrado, não porque algo sobrenatural acontece ali, mas porque representa um espaço onde ainda permitimos que o mistério exista sem ser violado pela necessidade de compreensão total. São nossos últimos templos dedicados ao inexplicável. A mulher da capa preta continua dançando porque precisamos que ela dance. Precisamos saber que ainda existem regiões da experiência humana que não foram mapeadas, catalogadas e explicadas. Ela é nosso último mistério verdadeiro em um mundo que mata mistérios para fabricar respostas. E talvez essa seja a revelação final. Não importa quantos pesquisadores investiguem, quantos cientistas teorizem, quantos documentos sejam descobertos. Ela permanecerá eternamente, além de nossa compreensão completa, porque sua verdadeira função é ser incompreensível, ser o lembrete vivo de que existem dimensões da realidade que só podem ser experimentadas, nunca explicadas. Nas madrugadas silenciosas de Alagoas, quando o vento do mar carrega sussurros de séculos passados e as sombras dançam com segredos antigos, ela continua se movendo com graça sobrenatural. Não como fantasma do passado, mas como promessa do futuro. A garantia de que sempre haverá espaços onde o maravilhoso pode florescer sem ser diminuído pela luz crua da explicação racional. E assim, a noite vai se desfazendo como a névoa que se recolhe lentamente diante do sol nascente. A figura da mulher da capa preta, tão próxima em nossas lembranças agora, começa a se dissolver no silêncio, deixando apenas ecos distantes de sua dança etérea. O mistério que percorremos juntos permanece, mas já não nos assusta. Ele repousa suave, como um segredo guardado pelo vento do mar de Alagoas, esperando o momento certo para ser lembrado outra vez. Respire fundo. Sinta como a tensão se desfaz, como se cada sombra desse lugar misterioso estivesse apenas protegendo o seu descanso. Os passos que ecoavam nas pedras antigas já se calam, cedendo espaço a um silêncio sereno que envolve e acolhe. Talvez nunca saibamos se a lenda é aviso, encanto, ou apenas a forma que o povo encontrou para dar voz ao inexplicável. Mas há beleza até mesmo naquilo que não compreendemos. E é essa beleza, esse fio invisível entre fascínio e temor, que mantém vivas as histórias que atravessam gerações. Deixe que a imagem da capa negra se desfaça suavemente, e que no lugar dela surjam apenas calma, segurança e o calor de estar em paz. Como o balanço tranquilo das ondas no Atlântico, como o sopro leve do vento noturno acariciando a pele. Agora, feche os olhos. Permita-se descansar, confiando que os segredos mais sombrios também sabem se recolher diante da luz suave do sono. Obrigado por ter caminhado comigo até aqui, explorando juntos os ecos da meia-noite. Boa noite, que seus sonhos sejam leves, protegidos e serenos. Fim do script. Bons sonhos.